Voltamos, guardar aqui o retorno do Dr. Marcel, nosso magistrado da Justiça do Trabalho. Quem tiver dúvidas, pode mandar. Professor Marcel, é professor, porque eu não tive a graça de ter aulas de direito do trabalho tão boas quanto eu estou tendo com Ah, você aqui. eu Por vou isso que eu te... fui gostar do crime, entendeu? Me ah, namorei, ah, casei não, com o penal e fiquei. No direito do trabalho foi sofrido. Não vou nem falar o nome do ah, professor da PUC aqui, não, para não constranger aí, o colega, mas, pô, falando nisso, cara, a eu gente já aqui... eu formei em Sete Lagoas, eu tenho um escritório em Sete Lagoas que a gente atua muito, atuava mais na área trabalhista também. Eu tinha um sócio lá que mexia com o direito do trabalho. Eu não sabia nem sentar na mesa de audiência. Tem justiça do trabalho, tem isso, tem lugar para você sentar. É terrível. É, Aí tudo, as minhas dúvidas de direito do trabalho, eu me recorro a Vossa Excelência, ao Leandro, que é, está aí no tribunal também. É terrível. mas uma coisa que eu ia falar, e é bom para os estudantes aí pensarem, que eu do direito do trabalho e você no penal aí, cara, são os dois maiores índices de aprovação no AB. Então, quem quer passar no AB, siga por um desses caminhos, pelo menos até a prova do AB, que a chance é maior. Não vai inventar constitucional, fazer mandado de injunção, essas coisas aí, meu amigo, dá problema na prova B. Então, quer segurança? Vai no penal, vai no Tributário. trabalhista. Não, tributário também não é muito bom, não. Vamos embora. Mas são matérias mais palpáveis, né? Que tanto É penal porque é o quanto. que eu falei. Aqui, ó, tá É o aqui que o eu doutor falei. Wesley, doutor Wesley vai ser delegado de polícia, vai falar com a gente aqui também, tá prestigiando a live. Agora, em há pouco, tinha uma magistrada aí, a doutora Raquel, da primeira vara criminal de Nova Serrana, também estava nos prestigiando. E o nosso público-alvo, os alunos da FANS, É, estão aí. muito bom. Mas olha só, vamos voltar aqui a essas dúvidas da Covid que me apetecem também. Vamos supor, Marcelo, eu trabalho numa banca de calçado lá em Nova Serrana, aí de repente veio o meu patrão e falou comigo o seguinte: você está demitido a partir de hoje porque a crise financeira chegou aqui na nossa fábrica também e eu não tenho condições de manter esse tanto de empregado. Beleza. A princípio, ele vai questionar o estado de força maior e tudo mais, está previsto aí na CLT. é, e aí a minha grande dúvida como empregado é o seguinte: você acabou de falar com a gente, o aviso prévio, ele não pode ser flexibilizado, tanto a, o pagamento ou o trabalho, diante dessa circunstância que a gente vive hoje. Mas e a tal multa dos 40% do FGTS? Isso daí também você acha que pode ser flexibilizado ou não? Porque, pelo que eu percebo, posso estar enganado aqui, na hora de fazer o acerto com o empregado, o bolo maior que o empregador tem que pagar é justamente os 40% do FGTS. O jeito, quanto mais tempo ele está naquela empresa, carteira assinada, maior vai ficar o acerto dele por conta da multa, porque férias, 13º e tudo mais já são verbas que o empregador ele já iria receber de qualquer forma e tudo, e ele já era previsto isso. Mas a questão da multa dos 40%, que inclusive já me falaram sobre isso, tanto da parte do empregador quanto da parte do empregado, que o empregador, o patrão, ele fica assim: poxa, não fui eu que criei essa crise. E aí, mesmo assim, eu tenho que pagar essa multa de Uhum. 40%. E o empregador: não foi eu que criei essa crise também. Eu vou ficar sem a multa, foi você que está me mandando embora. Entendeu a circunstância? Sim, sim. Na CLT especificamente, a gente, os artigos que falam da força maior são os artigos sobre o 501, 502, o 502 que fala sobre então, de como que fica no final do contrato. Primeira coisa que, para o empregador se valer do dispositivo, que é conforme ele está previsto na CLT, ele tem que, não basta ele fala assim, olha, é a pandemia, eu vou dispensar e depois Ótimo. eu vejo o que acontece.
Na verdade, os artigos da CLT, eles falam sobre uma necessidade de extinção da empresa em razão da força maior, ou pelo menos de um estabelecimento da empresa. Então, Aqui, eu tô isso, com assim, 501 é aberto óbvio aqui, para que quem não dentro... tá, eu vou dar uma lidinha e você me ajuda aqui, ó. Artigo 501. Entende-se como Tá. força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direto ou indiretamente. Ok, é pandemia. Parágrafo primeiro. Uhum. Sim, Imprevidências do empregador exclui a razão da força maior. E parágrafo segundo. A ocorrência do motivo de força maior sim. que não afetar substancialmente nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei referentes ao disposto deste capítulo. Deixa eu falar como leigo, como burrão do direito do trabalho, e você me ajuda aí, vai moldando. Uhum. Se a empresa tiver grana e ele tiver condições de bancar todas as verbas de forma da forma que ele já iria bancar se não tivesse a pandemia, ele não pode arguir a força maior, é mais ou menos isso? Cara, o negócio é o seguinte, além, você perguntou sobre o FGTS especificamente, né? Você está Sim, me sim. ouvindo? Tá dando Tô te um ouvindo bem, tô te delay ouvindo aí. bem. Não, tá ótimo. É, o FGTS em si, ele tem uma previsão no artigo, eu não sei de cabeça, tá? Mas na lei do FGTS, que é 8.036, ela prevê que nos casos de força maior, o Ó, FGTS vai ser pago em 20%. Então, assim, uhum, já tem uma previsão. Eu não me recordo se a lei 8.036 ela conceitua, existe o conceito de força maior, se ela replica isso da mesma forma que a CLT. Mas o que a CLT coloca é justamente que a crise ela tem que ser uma crise que afete a própria existência da empresa, de alguma uhum. forma. Não pode ser simplesmente. Agora, isso eu estou falando sempre em tese, tá, Thiago? Claro, claro. Como a gente está vivendo um momento absolutamente atípico, nada impede que na interpretação dessa norma a gente consiga colocar esse momento que a gente está vivendo, com estado de calamidade, com empresas sendo fechadas em razão de decisões governamentais, que existe até uma outra questão, que se é fato do príncipe, que é uma situação que vem do direito administrativo ou não, mas na verdade, talvez a gente até consiga inserir nesse conceito de força maior, ainda que não acabe com a existência da empresa, essa questão, e ele possa, de fato, além do aviso prévio, ficar ali a multa de 20%. Sabe? A 20% Uhum. do FGTS eu sei que consta na própria lei do FGTS. Eu confesso que não lembro se há a conceituação de força maior como há essa regra que você mesmo leu aí, que Uhum. fala que em previdência. Essa regra, ela da forma como você leu, ela parece refletir bem. A questão é no artigo 502, se você quiser ler aí, você vai ver que ele fala de estabelecimento da empresa, que aí ele menciona algumas indenizações, que são indenizações que já deixaram de existir, não porque o artigo deixou de existir, mas já deixou de existir o contrato, que era aquele contrato do antigo estável, que a pessoa adquiria estabilidade no emprego depois de 10 anos, e que Posso ler o ele deixou de 502? existir a partir de 90 com essa lei. Pode ler 502. Olha só, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um estabelecimento ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte, sendo estável, nos termos do 477 e 478, não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa, havendo contrato por tempo determinado, aquela que se refere no 479 desta lei. Então, a maioria das Então, assim, pessoas como é o a 2. CLT foi a CLT foi feita no momento em que ainda se privilegiava muito a estabilidade no emprego, né? Hoje Uhum.
a rotatividade é muito maior. E então, assim, no caso, seria aplicável esse inciso segundo aí, que você leu, que não tem direito à estabilidade, daria metade do que seria devido, que seria esses 20% de que fala a lei Ah, do 8.036 FGTS. do FGTS, sabe? Mas isso aí Entendeu? Então, assim, em relação a... aí, aí abarca tudo Pode perguntar. que ele teria direito, mas você paga Não, completo o a resto? única o resto é completo, porque as verbas decisórias em si, elas não fazem parte da questão da impossibilidade de previsão. A partir do momento que você já trabalhou determinados meses, você vai ter direito a férias proporcionais. A partir do momento que também você trabalhou determinado período em determinado ano, você tem direito à gratificação natalina, 13º salário. E o que a gente reduz e tira e desonera um pouco o empregador é exatamente quanto à multa do FGTS, que é paga pela metade, e o aviso prévio, que ele também não precisa pagar nada, não precisa pagar na forma indenizada, que é mais um salário que ele teria que pagar se fosse para dispensar em momentos comuns, assim, em momentos de normalidade. Que prejuízo, hein? Tanto para o empregador, que ele não está querendo mandar ninguém embora, quanto para o empregado que É, está nessa situação. É triste, né, Marcelo? Não, é um momento de se lamentar assim profundamente, sabe? A gente sabe, a Justiça do Trabalho é, vai ser provocada e vai receber um volume substancial de processo decorrente da pandemia. Isso aí a gente não tem dúvida, mas dentro das nossas possibilidades humanas e muitas vezes assim com um esforço superior ali de um corpo de servidores que é extremamente competente, eu tenho Uhum. certeza que a gente vai enfrentar isso com muita coragem e com a capacidade de tentar mesmo entregar alguma solução ali no menor prazo possível. Mas é Não. fato que, infelizmente, a gente vai ter aí conflitos que estão sendo gerados nesse momento, e tem conflitos que não existiam, por exemplo, de processos trabalhistas anteriores, que as partes eventualmente tinham feito um acordo e a gente tinha já homologado o acordo, e a empresa não vai ter condição de Cumprir. suportar o pagamento daquele acordo, justamente porque deixa de ter. E aí essas outras questões que são problemas que já teriam sido resolvidos, elas voltam à mesa, voltam para a sala de audiência para a gente ver como que a gente vai tentar responder né, com o menor desgaste possível no que for possível. Né? É o que eu falei. O primeiro interesse nosso é a preservação da vida. E aí, saindo disso, a gente vai ter que realmente buscar um por um ali, estudar caso a caso. A gente sabe que essas normas elas são feitas dentro de um ambiente, né, uma das características da norma é a generalidade, ela vai tratar situações gerais. No caso concreto, os desafios, eles se somam. Então, assim, são situações que começam a aparecer que a gente nunca nem tinha parado para pensar que seria possível. Você olha e fala assim, nossa, mas nesse caso, como que fica? Sabe? E Uhum. na área criminal eu sei que é assim também, né? Os casos É. eles vão ganhando contornos de complexidade que todos os dias a gente é desafiado a dar uma resposta e a tentar achar uma resposta que traga a aplicação da lei, um conceito de justiça e que, né, responda aí ao anseio social de ter uma situação esclarecida e, né, buscar sempre a finalidade de um processo hoje, na verdade, quando o processo chega, o juiz ele quer buscar paz ali, ele sabe que dificilmente aquela decisão que a gente dá numa sentença ela vai pacificar, mas ela a longo prazo ela pacifica, a médio prazo. Obviamente que no início a gente não consegue pacificar nada, na verdade você consegue criar mais conflito com o juiz, né, que decidiu, às vezes, muitas vezes, contra um ou contra outro, e a gente fica nessa situação. Mas a gente vai tentar trazer realmente uma situação que atenda, né, ao anseio social atual aí. Marcel, deixa eu te perguntar. Você no início da live você falou sobre
o mínimo, né? O mínimo existencial e tudo que para a dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala em redução de salário, de forma alguma esse salário pode ser reduzido abaixo do salário mínimo. Se o sujeito já ganha um salário mínimo, você pode, por um acordo individual, o empregador ainda reduzir abaixo do salário mínimo isso daí. Vou reduzir a sua jornada de trabalho, mas eu vou te pagar metade do salário mínimo. Não, a possibilidade de reduzir abaixo do salário mínimo, ela nem vai surtir efeito. Por quê? Uhum. Porque o empregador, para ele adotar uma redução de salário pela metade, o empregado ele vai receber o benefício do governo, né, o benefício emergencial. O Uhum. critério de cálculo dele pode dar um pouco abaixo, mas esse benefício emergencial, ele, na verdade, ele traz ali, o empregador vai poder pagar a metade do salário mínimo, nesse caso, vai poder pagar, só que a perda de renda do empregado, se ela existir, ela vai ser mínima, porque ele vai receber um valor pelo governo, pela União, que é quem é responsável por esse pagamento desse benefício, que vai praticamente preencher a diferença entre o salário mínimo e o valor que ele está recebendo diretamente do empregador, tá? Mas é isso, assim, as questões, as faixas de redução, elas estão previstas na 936 e A medida provisória é essencial que 936, o né? Para empregador... deixar. Isso, Uhum. na medida provisória 936. E é essencial que qualquer empregador que tenha interesse em proceder a uma redução, ele observe estritamente os termos da MP para ele não ter um problema futuro, sabe? Ainda que seja com comunicação ao sindicato, porque depende para o governo começar a pagar esse benefício emergencial para o empregado, que vai dar aí um reforço, né, à diminuição do salário dele. Para ele receber, o empregador tem que fazer essa comunicação ao Ministério da Economia. Aí, a partir do momento que o Ministério da Economia tem ciência de que foram adotados, que esse acordo individual ele existiu, é que a partir de 30 dias da data da assinatura do acordo, é que o empregado vai começar a receber por aquele benefício. Então, assim, respondendo objetivamente, pode. Nesse caso, pode reduzir, porque ele está reduzindo proporcionalmente jornada e salário. O que acontece é que a gente vai entrar naquela discussão que a gente já tratou aqui sobre a possibilidade de ser feito por acordo individual ou não. Aí é outra Uhum. situação, que aí a gente volta em tudo aquilo que eu falei, sobre a necessidade de levar esse acordo ao sindicato e, se o sindicato assim entender, deflagrar uma negociação coletiva com o empregador daquela pessoa. Perfeito. Fazendo um resumão da nossa aula aqui, meu para casa, eu tenho que ler e estudar as medidas provisórias número 927, que trata... E olha, é bem interessante porque assim, essas medidas elas se somam, sabe? Então, assim, Aham. o empregador ele pode utilizar, por exemplo, uma antecipação de férias e, ao mesmo tempo, utilizar uma redução de jornada ou antecipação de férias junto com uma suspensão temporária do contrato. Essas situações elas podem coexistir, inclusive, propriamente redução e suspensão, desde que por, no máximo, 90 dias, o empregador pode suspender por determinado período e depois reduzir. Então, assim, é interessante isso, porque cada empresa ela pode agir de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, um restaurante que não vai precisar de todos os garçons, mas ao mesmo tempo precisa de um porque está fazendo delivery e tal, ele Uhum. vai poder modular isso conforme o seu quadro de empregados, as possibilidades, e muitas vezes preservando as pessoas que estão no grupo de risco né, utilizando. Então, assim, para responder, primeiro, a lei na qual foram baseadas todas as medidas provisórias, é a Lei 13.979, de 2020, que contém algumas medidas da calamidade em si, são medidas mais genéricas e que permitiram a superveniente edição dessas outras MPs, né? Que é a MP 927, principalmente, e a MP 936, que é a segunda delas. Sabe?
Tem algumas outras posteriores, mas assim, elas dizem respeito mais à possibilidade de concessão de crédito e prevendo algumas garantias de emprego para empregados de empresas que conseguirem créditos em condições vantajosas, que eu acredito que é a 944, e a 946, que é a possibilidade de autorização de saque do FGTS de forma antecipada para alguns casos que também estão todos elencados ali. A pessoa que tiver interesse, ela abre e consegue saber e tenta entender se tem direito ou não àquele saque do FGTS, em qual valor que vai ser. Na verdade, isso tudo já tem muito explicado na grande mídia. Assim que essas medidas provisórias são editadas, diversas matérias jornalísticas, elas tratam dessas medidas provisórias de uma forma bem didática, assim, muito mais didática do que eu ou você, numa live, conseguiria tratar. Jamais, eu acredito em Vossa Excelência, não acredito na imprensa, não. Ah, Vale muito mais te ouvir, entendeu? E eu tenho que pegar uma doutrina e estudar o artigo 501 e 502 da CLT, já que a gente está falando sim. de, Cara, de força maior, né? doutrina trabalhista, assim, obviamente que eu estudei por alguns clássicos, eu estudei por alguns que hoje são clássicos, mas não são né, considerados clássico para quem está na área, porque são atuais, que é o livro manual do Maurício Godinho Delgado, ministro da ST, que era desembargador aqui do tribunal. Tem um excelente manual também da Avólia Bonfim, que é desembargadora, acredito que aposentada, agora advogada do Rio de Janeiro. Só que é aquilo que eu estava falando. Cara, é impensável há 5 anos a gente ter contato direto com autores, né, que a gente lia e tal, sentava para ler. Hoje a Vólia Bonfim, ela grava lives quase que diariamente, sabe, tratando do ponto de vista dela. Então, assim, a pessoa consegue ler no manual, mas ao mesmo tempo consegue ver a opinião do autor em tempo real ali, sabe? Isso é ótimo. E se quiser tirar dúvidas, manda a dúvida e a pessoa esclarece, sabe? Então, assim, autores que têm manuais são esses dois que eu gosto muito, O Godinho Godinho eu e estudei Vólia. na faculdade também, na época. O É Godinho um ele é um clássico. pouco mais. O Godinho ele é um pouco mais que a gente chama de cientista, então ele explora muitos conceitos. Então, às Aham. vezes, para quem está querendo uma resposta rápida, ele fica um pouco mais complicado, assim, ele é um pouco mais maçante. Mas a Vólia já é super direta. Só que não são só eles, sabe? Tem professores aí, tem colegas aqui de Minas, por exemplo, o Fabrício Lima, Yuri Pinheiro, que são colegas de Minas, que eles têm feito materiais diariamente com base nessas MPs. Assim. Então, entra no perfil Yuri Pinheiro, procura lá, ele tem lá um post dele no Instagram que ele divulga o material dele que ele está divulgando gratuitamente. Ele fez um material gratuito sobre a MP 936, ele fez um material gratuito sobre a 927, fez um material gratuito sobre aquela medida provisória anterior, 905, que foi do final do ano passado, e é um material assim, extremamente competente na busca de achar uma resposta para várias questões. Esse material mesmo que ele fez da 936 é um material que ele traz ali, no final dele, uma série de questionamentos, dúvidas, que são as dúvidas atuais, e a pessoa lê aquilo ali, não precisa ser do direito do trabalho. Eu até tenho aqui, se depois você quiser, eu posso te mandar aí para quem tiver Não. interesse, você Me manda que eu repassar, vou sabe? disponibilizar para os alunos. Legal. Esse material ele não está atualizado com a decisão de hoje, mas ele já tem Aham. até a menção à primeira decisão do Lewandowski, sabe, sobre a necessidade de comunicação do sindicato. Então é isso, assim, a gente tem hoje uma possibilidade de estudar e buscar resposta que a gente não tinha há pouco tempo, né? Eu falo que eu estava estudando há 4, 5 anos aí, e a gente ficava só no manualzão ali, um Uhum. outro ali, PDF, um negócio assim. Hoje, cara, esse contato com a tecnologia dos nossos autores do direito, ele tem facilitado muito a vida de quem quer aprender e tal, que é uma nova realidade que a gente, na época da nossa faculdade, nem de longe a gente sonhava, né, que isso ia existir. Doutor Marcel, queria agradecer imensamente aqui a oportunidade de aprender.
com Vossa Excelência. Foi um bate-papo muito Ó, legal. sem essas coisas, viu, Eu tô Thiago? falando com o Quase. magistrado, pô, entendeu? Não é qualquer um, não. Tá. Aí, mas eu quero mesmo que em breve, você possa ir lá em Nova Serrana, falar um pouquinho para os alunos lá, para a gente bater um papo sobre direito do trabalho. Foi muito legal mesmo, cara. Obrigado, assim, Valeu, de cara. coração, Não, e espero vou sim, vai que ser um passe prazer. essa pandemia aí para a gente encontrar pessoalmente outras oportunidades aí, junto com o Fábio, nossos amigos em comuns, e a gente poder confraternizar a vida, né? Que isso é o mais Exatamente. importante, né? São circunstâncias, né, cara, que a gente começa a valorizar o que já estava no nosso cotidiano e a gente não percebia, né? Que é esses encontros, tomar uma cerveja junto e tal. Quando isso fica distante da gente, a gente sofre muito, né? E é exatamente, vamos passar por essa aí, todo mundo junto. A maré tá brava, mas tem muita gente remando junto. E Exatamente. se Deus quiser, a gente vai estar junto aí e vai ser um prazer aí chegar lá em Nova Serrana, estar contigo aí presencialmente. Meu irmão, muito obrigado. Valeu? Valeu, cara. Tá, joia? Tamo Um junto. abraço para todos que estiveram com a gente aí também. Isso aí. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.